nasubiri toka kwako Bwana wangu, kama vile anga. Olá, boa tarde a todos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém. O tema de hoje, irmãos, é sobre Jeremias, sobre questão de ser criança. Será que a Bíblia diz, será que Deus diz que é para nós ser criança, ter a mente de criança? É o que você vai conhecer a partir de agora. Porque tem muitas mulheres, tem mulheres que ficam citando Jeremias, dizendo que Jeremias era criança. Então, há uma geração de mulheres criança, pensando como criança. E é por isso que erram na palavra de Deus. Estão pregando aquilo que a Bíblia não diz. Por quê? Porque pensam como criança. E ainda usam Jeremias 1 para querer provar alguma coisa. Mas vamos ler, irmão, a partir de agora, sobre Jeremias, porque elas simplesmente se isolam, mas não lê todo o mistério da história de Jeremias, né? Graças a Deus, que Deus calou, amansou o cachorro aqui, né? Como eu já falei, naquele vídeo que eu prego sobre as mulheres, né? Quando eu ia falar, o cachorro começava uau, 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 uau. Aí quando eu ia falar, o cachorro uau, uau, aí eu fiquei indignado, botei a mão na cabeça, indignado. Quando eu ia falar, o cachorro uau, uau, uau. Mas Deus, graças a Deus, Deus amansou e eu continuei a pregar o vídeo, né? Jamais a palavra de Deus pode ser proibida, deixada de ser pregada por causa de cachorro latindo, por causa de pessoas falando alto, que Deus ele acalma, tá? Então vamos aqui, irmão, entender Jeremias, tá? Olha só. Jeremias 1, versículo 5, vamos aqui, ó. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. Então a coisa aqui, irmão, que nós devemos aqui entender, porque as pessoas têm que ler a Bíblia, e pegar o que vê ali, né, de incrível, como eu já peguei aqui. Mas a pessoa vai para Jeremias e pega ali, Jeremias era criança, mas irmão, aqui tem algo, cada história dos profetas tem algo que nós temos que acatar, juntar, para poder falar para as pessoas, para as ovelhas. Então veja aqui, irmão, que é Deus quem forma uma criança dentro do ventre de uma mulher. É Deus quem forma. Então ciência nenhuma vai criar nada no ventre da mulher. Não é ciência. Então é Deus quem faz a formação da criança, é Deus que faz a forma lá da criança dentro do ventre da mulher, tá? É Deus, tá bom? Então ciência nenhuma pode criar um humano dentro de uma mulher, jamais, tá? Então está aqui a prova, que é Deus quem, como diz aqui, antes que eu te formasse, então é Deus quem forma uma criança no ventre, tá bom? Então aquelas mulheres, porque eles pegam falsas testemunhas, eles pegam mulheres para dizer que foi a ciência que deu um filho, a mulher que não podia ter filho, que foi ele que, entendeu? Então eles criam essa manipulação para vocês acreditarem na ciência. Como eu já falei, eu vou falar de novo mais uma vez. Existe uma maldição que Deus deixou e ele faz, uma maldição que Deus põe na mulher, que ela não vai mais dar filho, a não ser que ela se converta a Deus, tá? Então tá aí. E existe aquela outra parte, como eu já falei, de mulheres que têm cisto e não consegue ter filho. Algo dentro dela que está atrapalhando de o espermatozoide coisar, né? Para ter o filho. Então existe isso, essas duas partes, tá? Porque eu estava casado com minha ex-mulher e ela não tinha filho. Então nós ficava naquela dúvida: quem é estéril? É eu ou é minha mulher? Então ela não estava tendo filho, né? Não estava ficando grávida.
Mas quando ela foi para o médico, tudo isso eu vi, porque eu sou um sábio atento. Quando ela foi para o médico e fez a limpeza que todas as mulheres fazem, então foi aonde fez a limpeza, esse negócio de cisto, então foi aonde ela realmente ficou grávida do meu filho. Então existem essas duas partes. Existe uma maldição que Deus bota que a mulher não vai ter filho. Agora, se ela se converter a Jesus, ela vai ter filho, se crer na palavra de Deus. Isso aconteceu lá em Abraão. Deus botou essa maldição nas mulheres para elas não terem filho. Está lá escrito. Mas depois, Deus ele tirou essa maldição das mulheres. Está lá escrito. Vocês leiam. Então tem a outra parte também que Deus diz que se você casa com a filha de seu pai, você não terá filho. Você não terá filho. Né? Não vou aqui dizer todas as pessoas, tá, irmão? Que casa com a irmã não vai ter filho. Não é todas as pessoas da terra. Porque senão seria todas as pessoas da terra que não ia ter filho. Por exemplo, os católicos que adoram ídolo, idolatria. Senão todos os católicos não teriam filho. É verdade, não é? Mas aqui não é todas as pessoas que Deus vai fazer isso. É somente aquele que Ele escolhe. Como, por exemplo, a mulher de Jacó, que eu esqueci o nome dela, Rebeca, ela não pôde ter filho. Deus, ele fechou o ventre de Rebeca, para ela não ter filho. Por quê? Porque ela pegou um ídolo, uma idolatria, para venerar do pai. Ela pegou do pai, roubou do pai um ídolo, uma idolatria, uma imagem. E Deus fechou o ventre de Rebeca para ela não ter filho. Então tá aí. Não vai ser todas as pessoas, tá, irmão? Não vai ser todas as pessoas. Para que não apareça pessoas aí, e como eu casei com minha irmã, eu tive filho, sei o quê. Você será lançado no inferno se você casar com sua irmã, com a filha de seu pai. Se você casar com parentela, você será lançado no lago de fogo se não se arrepender. Porque nós temos a lei que nós não podemos casar com irmã, nem com a mulher, nem com a filha do seu pai, com outra mulher. Você não pode casar com sua irmã, de filha de seu pai, com outra mulher. Você não pode, isso é proibido. Casar com parentela de perto. Agora sim, você tem que casar com parentela bem distante. Por exemplo, antes podia você casar com a irmã, que é mulher, que é a filha de seu pai, com outra mulher. Antes podia, como Abraão. Abraão, ele casou com sua irmã, de seu pai, com outra mulher. Podia antes, mas depois Deus aboliu. Tem que conhecer a Bíblia, irmão, tem que conhecer a Bíblia, tá? Eu tenho capítulo e versículo, quem quiser essa prova, tá? Então, irmão, vamos aqui acompanhar, tá? Olha só. O versículo 6. Então ele disse, eu. Né? Então disse eu, né? Então Jeremias disse para o Senhor, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Então veja aqui. Então Jeremias disse, Senhor, eu não sei falar, Senhor, eu não passo de uma criança. Então o que quer dizer aqui, irmão? Que Jeremias ele não sabia falar, não tinha sabedoria. Sabedoria, homens sábios e mulheres sábias são aquelas que têm as palavras para dar para o povo. Então Jeremias não tinha, porque não existia para todo mundo. A Bíblia, o livro de Moisés não estava com todo mundo, tá? Então Deus é que usava a pessoa, dava palavra, revelações e visões, tá? Então vamos compreender aqui. Então veja o que o Senhor diz para Jeremias, olha só. Mas o Senhor me disse, não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Então está aqui, então está aqui. O Senhor repreendeu a Jeremias, dizendo, não diga
isto, Jeremias. Eu vou falar aqui, irmão, mais claro, né? Vamos falar mais claro, que é isso mesmo, é isso mesmo. Jeremias, vamos supor que Deus está dizendo, porque é verdade, vamos ser mais claro, com português mais claro. Jeremias, não pense assim, que você é uma criança, que você não passa de uma criança, não pense dessa forma. Veja o que Deus diz para Jeremias. Então Jeremias não passou mais a ser criança. Jeremias passou a ser pessoas adultas. Deus deu palavra na boca de Jeremias, entende? Então tem as falsas cristãs mulheres que pegam essa mensagem aqui para dizer que Jeremias era criança. Jeremias, o que é isso, irmão? Então, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo reclama com pessoas que diziam ser irmão, cristão da carne, que queria ser sábio sem ser. Então o apóstolo Paulo reclama com eles, dizendo que é para eles deixarem de ser crianças, porque a quantidade de cristãos que são crianças são muito hoje no fim dos tempos. Estão sendo criança, não estão levando a sério o juízo de Deus, não estão mais querendo receber o que vem da Bíblia para ouvir os homens. São criança. Como a mensagem que eu já publiquei para vocês, a prova de capítulo e versículo. Deus, ele chama os falsos pastores da teologia, os falsos profetas, todos os cristãos da carne. Deus chama os falsos pastores de que eles são crianças, porque não compreendem o juízo de Deus, não compreendem a justiça de Deus, não compreendem a verdade. Não compreende. Então são chamados de criança, tá? Então, irmão, se afaste dessas pessoas, mulheres que são criança, porque eles repetem a todo tempo que é Deus que bota a palavra na boca dela. Se afaste. Porque Deus deixou escrito para nós correr atrás da palavra, tá? Então se afaste, porque você não está lá. Você não estará falando com uma pessoa, mulher, normal, espiritual, não. Você estará falando com o espírito anticristo dos erros. Espírito dos erros. Porque os anticristos são os espíritos dos erros que viria dos infernos para a terra nesse fim dos tempos, para iludir as mentes dos humanos, iludir as mentes dos cristãos que vivem à vontade, não se preocupando com a sua salvação, que não vive se preocupando com a palavra de Deus. Então o espírito do erro veio para esses cristãos que vivem mais se preocupando com coisas material, com prosperidade, se preocupando mais com seu sonho. Então o espírito dos anticristos, anjos caídos, já iludiram essas mulheres e cristão. Então é por isso que essas mulheres atemam em querer sustentar as suas mentiras, tá? Então, a outra coisa, outro passo que eu quero aqui falar, irmão, que Deus disse que é para meditar. Deus disse que é para Josué meditar dia e noite no livro da lei. Então, as outras pessoas, os outros profetas, os outros povos que Deus escolhia, os profetas, os servos, eles não tinham o livro de Moisés para meditar dia e noite, né? Porque não existia máquina para escrever tanto livro e distribuir para os profetas. Não existia. Mas existia a cópia também, existia a cópia. Quando Deus escolhia um rei para liderar o seu povo, Deus diz assim, tire uma cópia do livro da lei. Então, as cópias eram enviadas, né? Mas nem todos tinham acesso a cópias de Moisés, o livro. Então Deus pegava um profeta lá distante e daí Deus dava a palavra, a visão, para poder pregar o evangelho. Mas como foi escrito para todo mundo, o livro, tanto do Novo Testamento e o Velho, foram escritos para todo mundo ter acesso à palavra de Deus. Então, lembre-se que Deus disse que deixou escrito e que é para meditar dia e noite. Porque essas pessoas que dizem que espera Deus falar, que Deus é que coloca a palavra na boca, essas mesmas pessoas é que
te enganam e que só fala de prosperidade, de bênção e de coisa boa. Mas ninguém revela o que vai acontecer neste mundo. Ninguém repreende mais ninguém. Ninguém julga mais ninguém. Só quer falar de coisas boas, né? E questão de fazer o bem a todos, irmão. A Bíblia manda que nós fazemos o bem a todos. Mas tem pessoas como mulheres e homens cristãos, os cristãos, estão fazendo o bem a todos, estão caindo nas armadilhas das próprias pessoas. Não estão mais julgando a pessoa do erro, do pecado, né? Julgar com boa essência, com amor, alertar a pessoa. Não estão mais fazendo isso. Esse negócio de fazer o bem a todos, os cristãos caíram. Estão juntos e misturados. Tá triste, tá, irmão? Faça o bem a todos, mas não consista no pecado de ninguém. Não apoie o pecado de ninguém. Repreendam, julgue com boa essência para salvar essa vida, né? Para salvar essa vida. Agora, não vá fazer o bem a todos e cair no engano, nas armadilhas dos pecadores, nas armadilhas dos ímpios, nas armadilhas dessas igrejas evangélicas romanas, os cristãos chamados romanos, porque estão todos parecendo romanos. Tá triste, tá, irmão? Então tá aí, irmão, a prova que eu estou revelando para você sobre Jeremias. Ponto final. Paulo, como eu já falei, ele reclamou com irmãos que diziam ser irmão, que estava sendo criança. Paulo disse que era para ser adulto, né? Até o apóstolo Paulo disse que quando ele era criança, ele pensava como criança, mas como ele se tornou adulto, ele só pensa como adulto, né? Assim como o convertido, quando ele se converte, ele ali ainda é uma criança. Ele ainda não entende dos mistérios da Bíblia, da palavra do Senhor. Então o que acontece? O pastor vai mandar que ele busque a Bíblia, que leia a Bíblia. Então esse novo convertido vai começar a ler a Bíblia. Então ele vai começar a ser, ele vai passar de ser criança para ser pessoa agora adulta. Ele só vai revelar o que Jesus manda. Ele só vai revelar o que Deus manda. Ele só vai revelar o que diz a Santa Escritura. E Deus vai honrar a este servo, tá? Então, tem muitas mulheres sendo criança demais, mas deixa Deus tratar com essas mulheres, essas falsas profetisas, né? Deixa Deus tratar. Se não quer compreender, entender a Bíblia, a verdade pelo amor, então virão pela dor, virão por sofrimentos, para que se acorde que vocês, mulheres e cristãos, estavam pregando outra doutrina, estão pervertendo o Evangelho do Senhor, tá? Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus, dando entendimento, que Deus acorde vocês, para que vocês voltem ao primeiro amor, tá? O meu destino é revelar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, né? Não é obrigado ninguém a aceitar a pulso o que eu falo. Não é obrigado ninguém a aceitar a Bíblia a pulso, porque essas pragas de judeus, essas pragas de especialistas que ficam dizendo que nós queremos forçar a pessoa, me desculpe, tá? Me desculpe. Não misture as coisas. Não misture as pessoas que querem forçar mesmo as pessoas a querer que entenda a Bíblia a pulso. Forçar as pessoas a querer dar um ensinamento a pulso. Não me confunda com essas pessoas, tá? Vocês especialistas, vocês ímpios, vocês ateus, vocês que estão dizendo aí no meu Facebook, que eu já vi. Não me confunda. Saiba separar as coisas. Saiba separar quem não é de Deus e quem não é, tá? Então, o Evangelho que eu prego não força ninguém. O Evangelho é livre. Quem crê em Deus, quem acredita em Deus, vai crer na Bíblia e vai seguir, tá? Então não é obrigado ninguém ser forçado a acreditar no que eu falo, não, de maneira nenhuma. Então, estou sendo aqui mais sábio do que vocês, ateus, do que vocês especialistas, que ficam dizendo que eu quero forçar as pessoas. Não, todo mundo sabe que eles são livres.
todo mundo sabe que eles são livres, tá? São livres, cada um é livre. Agora, não aponto o dedo para os meus irmãos evangélicos para dizer que eles querem forçar as pessoas a acreditarem em Deus a pulso, a acreditar na Bíblia a pulso. Não, não faça isso. Sejam pessoas, se convertam a Deus. Saia do seu pecado, dessa perversidade de vocês. Saiba separar quem é de Deus e quem não é, tá? Que Deus tenha misericórdia de você, porque é de ficar indignado. É de ficar indignado com vocês especialistas, com vocês ateus e outras pessoas, dizendo que nós queremos forçar as pessoas aos ensinamentos da Bíblia, ao ensinamento. Me desculpe. Eu não sou qualquer um. Meus irmãos não é qualquer um desses perversos que tem por aí, que querem forçar as pessoas. Não. Saiba separar as coisas, tá? Que Deus tenha misericórdia de vocês. Que Deus tenha misericórdia de vocês. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Amém. Nasubiri toka kwako Bwana wangu, kama vile anga lilivyosubiri. Ninasubiri toka kwako Bwana wangu, kama vile anga lilivyosubiri. Hautaniacha kama yatima, na kuomba usikie dua langu, na usiruhusu adui zangu wafurahie unyonge wangu.